Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite Roge, boa noite Montenete, sejam bem-vindos, vamos aí para mais uma live aqui no canal, boa noite Oscar, Ricardo, sejam bem-vindos, vamos compartilhando a live hoje aí. Hoje vamos tratar de um tema da repartição da receita tributária. Boa noite Ricardo, boa noite Ina José Júnior, sejam bem-vindos. Sobre o impacto aí da reforma tributária na repartição das receitas tributárias, né? E especialmente aquelas receitas que são basicamente o carro-chefe na imensa maioria dos municípios, tá? Que é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS. E daí a gente vai acrescentar o IBS, que é o IBS, é o tributo que está nascendo aí, que nasceu através da reforma tributária trazida aí pela emenda constitucional 132 de 2023, tá? Então eu vou pedir para vocês que estão entrando agora, para vocês me ajudarem aqui, compartilhem, por gentileza, clique aqui nesse botão aqui que tem para quem está no celular tem um aviãozinho aqui. Dispara aí para os grupos de WhatsApp, dispara aí no privado dos seus colegas, convidando eles para virem assistir a live aqui que a gente vai estar falando sobre os impactos aí da reforma tributária na repartição do FPM, do ICMS e do IBS, que vai entrar ainda mais à frente, tá? Quero pedir para você que está ao vivo aqui, caso você não siga ainda a Escola de Tributos Municipais, aqui no Instagram, que você vai aqui em cima, onde tem o tema da live, baixa. Se você não segue, vai ter um botãozinho daí do lado para você seguir. Daí segue a gente, dá essa força pra gente. Inclusive convido vocês aí para seguir também a Escola de Tributos Municipais no YouTube, lá no @Escola de Tributos Municipais, tá? Inclusive, no mês que vem, a gente está com um cronograma, depois vocês podem acessar aqui no Instagram, um cronograma que a gente vai começar um curso de reforma tributária, onde algumas aulas a gente vai estar passando no YouTube, tá? Fazendo no YouTube ao vivo, então ao vivo a participação vai ser gratuita, e só depois aí para o acesso à aula gravada, aos materiais que a gente vai fornecer, aí você precisa fazer a aquisição. Mas a aula em si, algumas aulas do curso serão ao vivo pelo YouTube, tá? Então a programação está toda aí aqui no feed aqui do Instagram, tá bom? Deixa eu dar boa noite aqui, o Oscar dando boa noite, boa noite aqui pro Volmar, boa noite pra Jocely. Oi Jocely, meu amor, tudo bom? Boa noite pro Marcos Fardim, boa noite aqui pro Rubens, boa noite pro Heitor, boa noite pra Ju Castelo, boa noite pro Leandro, boa noite pro, como que é aqui, deixa eu ver, Joy Montes. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? E vamos aí compartilhando, vamos aguardar mais um pouquinho, só para dar o tempo do Instagram e fazer a entrega aí para mais pessoas aí, tá bom? Já já a gente começa. Enquanto isso, né, mais um recado reforçando para você que não segue aí, que tá ao vivo, vai aqui em cima onde tem o tema da live, tá? Baixa ele, daí se você não seguir vai ter um botãozinho para você seguir. Se você estiver assistindo essa live depois, né, ela gravada tanto no Instagram como no YouTube, também vai lá no YouTube, inscreve-se no canal lá no YouTube. Se você está assistindo no YouTube depois, vai para o Instagram também e segue lá o nosso Instagram. Tanto faz YouTube ou Instagram, para você achar a Escola de Tributos Municipais, basta você usar o Escola de Tributos Municipais. Tudo bem? Obrigado meu moto, pela boa live e pelo desejo de boa live, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Boa noite aqui para Fernanda Luft, para o Achei BG. A Fernanda Luft, conheci ela lá em Brasília, lá, né? Também participava aí dos grupos temáticos para regulamentar o texto da reforma tributária. Fernanda é de uma cidade ali do próximo a Porto Alegre, que eu me esqueci o nome agora, mas também contribuiu bastante aí para os textos aí da reforma tributária, né, dos projetos de lei.
Uma boa noite aqui para Laís, Fernanda. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então o nosso bate-papo aqui hoje. Lembrando aqui o nosso tema central hoje para a gente focar, tá? Aqui e direcionar os nossos estudos até para Novo Hamburgo, fica lá do lado de Porto Alegre, não lembrava a cidade. Obrigado, Fernando. Para a gente focar aqui, né? Delimitar o nosso escopo aqui do que a gente vai falar. Porque senão, tratar de assunto tributário é um mundo sem fim, né? E se a gente ficar dispersando muito, a gente acaba não focando e não se especializando naquele assunto que a gente está trazendo aqui, tá bom? Então hoje eu escolhi um tema aqui sobre repartição das receitas tributárias. Então, no sistema tributário nacional, né, aquele sistema constitucional, ou melhor, o sistema constitucional tributário, ele traz lá inúmeras regras, e uma dessas regras trazidas no corpo da Constituição é a repartição das receitas tributárias. Tá? E essa repartição, ele traz alguns requisitos. Então, a primeira delimitação que eu vou passar para vocês aqui sobre reforma é a repartição da receita tributária. E dentro dessa repartição, que também ela é de certa forma grande, a gente precisa de um aprofundamento especial, dentro da repartição das receitas eu vou tratar do FPM, não é do fundo da repartição total do imposto de renda, tá? Do imposto de renda, do IPI e do imposto seletivo, que eu vou falar com vocês, mas só a parte do FPM, tá? Vou dar uma pincelada nas outras distribuições aí, mas vou falar também das transferências do ICMS e as transferências do IBS, né? O que pode mudar, porque a gente sabe que o ICMS vai acabar e vai entrar o IBS. Então, como que o município precisa, quais são os pontos de atenção, por exemplo, que os municípios precisam aí verificar, se programar, porque o assunto, a temática tributária, a temática da reforma tributária, ela não está afeta somente a administração tributária ou as procuradorias das fazendas municipais, por exemplo. Tá? Onde não tem uma procuradoria da fazenda, aquela procuradoria geral que por consequência acaba absorvendo ali as questões da fazenda. Mas essa reforma tributária, ela mexe com outros setores também dentro da administração, né? Como por exemplo da gestão dos contratos, que com certeza vai ter, né, haverá fornecedores pedindo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão do fato do príncipe. Com certeza, aqueles dentro da administração pública que tenham contato com o orçamento, com os instrumentos de planejamento. Tá? Aqui, em instrumentos de planejamento, nós temos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, aquele corpo técnico, tá, do ente, que tem contato, que precisa, ele vai ter que levar em consideração na hora da construção dos seus instrumentos de planejamento essa questão da reforma tributária, porque pode ser que exista aí alguma diferenciação, principalmente em relação à previsão das receitas. Tá? E lembrando que no orçamento correto, a forma correta de se fazer o orçamento, os instrumentos de planejamento, é você começar pela previsão das receitas, e a partir do momento que você tem essa previsão da receita, o município, né, no caso, nosso foco maior aqui é o município partir para a fixação das despesas de acordo com aquela previsão de receita. E não o contrário, como é feito na maioria dos municípios. Se prevê o que vai gastar e para cumprir o princípio do equilíbrio orçamentário, vai lá e fala que eu vou arrecadar tanto para bater com a despesa. Tá? Então tá errado, isso daí traz inúmeros problemas para a execução orçamentária desse ente que fez errado. Então a reforma tributária ela vai impactar nisso. E isso que a gente vai falar aqui hoje, principalmente ICMS e IBS, vai trazer um impacto mais direto ainda, principalmente para essa questão do olhar mais financeiro e não necessariamente só tributário dentro do município.
Então, vamos lá, vamos tratar aqui, vamos começar aqui pelo Fundo de Participação dos Municípios. Tá? Antes é preciso entender, quando a gente está falando de reforma tributária, obrigado aí, pessoal, vi que já entrou bastante gente aqui, não consegui acompanhar aqui, tá? Então, tô vendo o Francisco Souza aqui lá do TCE do Maranhão, a Lígia, boa noite Elaine, boa noite Lenice, entrou muita gente aqui, alguns eu já perdi, tá? Mas muito obrigado aí pela presença, vamos compartilhar. E queria orientar vocês, caso vocês tenham alguma colocação, alguma dúvida, sugestão, crítica, enfim, tem um ponto de interrogação aqui, priorizem colocar aqui, tá bom? Priorizem colocar aqui, que daí fica mais fácil para a gente visualizar depois, tá bom? Para a gente localizar. E quem não segue a escola aqui, vamos seguir aqui no Instagram e também se inscrever no canal da escola lá no YouTube, tá bom? Então vamos lá. FPM, tá? A primeira questão é o seguinte, o FPM, ele é composto, hoje, se você puxar a Constituição, de 3 tributos, tá? Mas antes da gente entender isso, no tocante à matéria de repartição de receitas tributárias, é importante você saber que só reparte uma receita aquele ente, vou colocar aqui o ente maior. Então, o ente maior reparte para o menor e não vice-versa. Então, eu tenho que buscar qual que é a competência tributária de cada ente e quais são os tributos que a Constituição delega, né, a atribuição para aquele ente superior, né, cobrar. Então, por exemplo, a União, ela tem alguns tributos que ela vai repartir para os estados e para os municípios. Tá? Os estados têm tributos que vão repartir para os municípios. O município, ó, União mais em cima, estados no meio, o município mais embaixo. O município não vai repartir receita com ninguém, tá? O município não vai repartir a receita própria dele, como por exemplo uma receita do IPTU, do ISS, do ITBI, com o estado ou com a União. O município, que o município arrecada dos seus tributos próprios é dele. O estado é dele, só que ele repassa uma parte para os municípios de alguns tributos, mas ele não passa nada para a União. Tá? E a União não, a União já arrecada os deles e já faz o repasse de tributos tanto para os estados quanto para os municípios. Tá? Passando essa fase introdutória, agora vamos trabalhar aí realmente com a questão aqui da repartição aqui do FPM. Tá? Então o FPM, as receitas que vão para esse fundo, o FPM é um fundo, né? São receitas de 3 tributos. Hoje, 3 tributos. Tá? Um deles ainda efetivamente não entrou em operação, tá? Mas ele é composto por 3 tributos e são 3 tributos federais. Então, desses 3 tributos federais que compõem o FPM, tá? São recursos que a União recebe e depois a União, um pedaço da arrecadação desses tributos, a União vai dividir, né? E dentro dessa divisão vai ter o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Tá? Esse Fundo de Participação dos Municípios, ele é entregue aos municípios 22,5% daquele valor arrecadado com esses tributos, que eu já vou falar o que é e qual o possível impacto, tá? Obrigado, Marcos Fardinho, aqui deu uns parabéns aqui com as mãozinhas, tá? Obrigado aí, obrigado por estar acompanhando também. Então vamos lá. O FPM, de tudo que a União arrecada com alguns tributos que eu já vou explicar para vocês, desses 3 tributos, 50% a União vai repartir, tá? A União vai repartir 50%. Desses 50%, 22,5% vai para os municípios a título de FPM, tá? Que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, a cada 10 dias, os municípios recebem aí nas suas contas um valor a título de FPM. Tá? Então, a cada 10 dias, pinga lá nas contas do município um valor referente a FPM. E o FPM, para muitos municípios, é a principal receita que o município tem.
Tá? É a principal receita que o município tem. Então, a cada 10 dias você pode ver. Tá entrando um dinheiro de FPM aí para os municípios. Tá bom? A título de FPM. Só que o FPM não é só essa parcela decenal, ou seja, a cada 10 dias, todos os meses, entrando um valor para os municípios. O FPM também existem 3 parcelas de 1%, que ao longo do ano, isso não estava no texto original da Constituição de 88, mas com o passar do tempo foram sendo acrescentados, ou seja, foram aumentados esse percentual. Só que esse percentual acrescentado, ele não é enviado em parcelas como eu comentei há pouco. Tá? Ele não vai a cada 10 dias para os municípios. Essas outras 3 parcelas, que são 3 parcelas de 1% cada parcela, ele vai em julho, em setembro e em dezembro. Então, em julho ele recebe uma parcela única de 1%, em setembro mais 1% e em dezembro mais 1%. Então, ou seja, a título de FPM, para o FPM, vai um total de 25,5%. Tá? Só que o que os municípios têm que ter em mente é que existe uma regra para a repartição desse FPM. Né? E não significa que todo aquele imposto de renda que é produzido no município, desse imposto de renda, 25,5% vai ficar para o município de onde originou-se aquele imposto de renda. A regra não é essa. Tá? A regra é uma outra regra que leva em conta população, né? Tem uma regra específica para essa divisão. Tá? Então, tudo aquilo que é arrecadado que vai para o bolo do FPM, 25% voltam para os municípios como um todo. Tá? Então, a União vai dividir esses 25,5% para os mais de 5.500 municípios que existem no Brasil. Aí tem uma regrinha lá no CTN que desse valor todo, 10% vão para as capitais, e daí tem uma outra regra para o restante dos municípios que têm acima de 140, eu não vou lembrar o número certo, de habitantes, aí tem um seguro, um adicional, enfim, tem uma regra específica para essa divisão. Tá? E esse FPM, ele é composto pelo quê? Tá? Quais os tributos federais que compõem o FPM? Nós temos aí o imposto de renda, tá? E esse imposto de renda é o imposto de renda tanto da pessoa física como o imposto de renda que as pessoas jurídicas pagam para a União, tá? Descontados aí, obviamente, aquele imposto de renda que pertence a cada ente federativo quando ele faz o pagamento, tá? A gente trabalha isso num assunto chamado retenções tributárias, e ano passado o que explodiu, que é a retenção na fonte do imposto de renda. Tá? Então, desconta essa parte, tá? E daí vai lá para a União. E desse montante todo daí que a União arrecadou, de imposto de renda, ela vai pegar 50%, vai distribuir para estados, para municípios, para o desenvolvimento do setor produtivo da região centro-oeste, norte e nordeste. Tá? Então ela vai fazer uma divisão para essas localidades. Tá? Então eu tenho o imposto de renda. E a mesma regra, tá, é com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Só que o detalhe é que o IPI, o município, por exemplo, quando ele faz um pagamento, o município não pode fazer a retenção do IPI. Tá? O município ele pode fazer a retenção do imposto de renda quando o município faz um pagamento, mas do IPI não. Tá? E vai ser a mesma situação do IPI com o imposto seletivo que está por vir. Tá? E aqui é importante a gente deixar bem claro para vocês que o IPI, diferentemente do que alguns pregam, que a reforma tributária matou o IPI, isso não é uma verdade, tá? A reforma... Boa noite, Wagner, seja muito bem-vindo, meu colega de grupo de trabalho sobre a reforma tributária.
Seja muito bem-vindo, Wagner, obrigado pela presença. Então, o IPI, né, diferente do imposto de renda, o IPI, o município ele não vai fazer a retenção. Tá? E um tributo novo que vai entrar, que também é de competência da União, um imposto novo, que é o chamado imposto seletivo, muito divulgado aí como imposto do pecado. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Existem aí algumas falácias que o IPI vai acabar, que o IPI vai acabar porque está entrando o imposto seletivo, mas não é isso, tá? Uma coisa não está necessariamente anulando a outra. O imposto seletivo, conhecido e divulgado como imposto do pecado, ele não está neutralizando totalmente o IPI, tá? Então o IPI continua e o imposto seletivo vai iniciar aí a tributação através desse imposto seletivo daqui a algum tempo, tá? E o que acontece? Tudo que se arrecadar, tudo que a União arrecadar, né, descontado aquelas deduções, como eu falei do imposto de renda há pouco, tudo que a União arrecada com o imposto de renda, com o IPI, e que vier a arrecadar com o imposto seletivo, 25,5% nas regras de hoje, tá, pessoal? Hoje nós estamos no dia 30 de julho de 2024. Nas regras de hoje, 25,5% vai ser direcionado aos municípios através do FPM. 22,5% dividido em 3 parcelas durante o mês, então a cada 10 dias os municípios recebem uma parcela a título de FPM, que dentro do FPM está o imposto de renda, o IPI e estará, quando começar a ser cobrado, o imposto seletivo, tá? E nos meses de julho, setembro e dezembro, 1% a título aí do FPM, que daí fecha um total de 25,5%. Tá bom? Então, eu fiz um treinamento na semana passada e me perguntaram se o FPM, que é a preocupação dessa pessoa, que se o FPM não ia cair em razão da reforma tributária, porque o município dependia muito do FPM, e isso é uma realidade em muitos municípios, muitos municípios mesmo. Tá? Tem município que, se você somar o FPM e a transferência do ICMS, dá 90% da receita do município. Então é um município daí totalmente dependente. Se FPM ou ICMS, por exemplo, der uma dor de barriga, o município passa por maus bocados. Bom, enfim. Aí ele me perguntou, né, o que eu achava. Bom, pessoal, por enquanto é um exercício meio que de futurologia, porque o imposto seletivo ele não iniciou ainda, né, a sua cobrança. Mas eu tenho a sensação, tá, num exercício de futurologia aqui, que nós não teremos alterações muito significativas no FPM, né, em volume de arrecadação, em razão do IPI, né, algumas mudanças que estão tendo no IPI, porque essas mudanças talvez podem ser compensadas com a colocação da repartição das receitas do imposto seletivo, então pode haver uma certa compensação. Então, por isso, eu não acredito muito no movimento. O que pode vir a cair, talvez, o repasse do ICMS, do FPM, não seria a reforma tributária por causa em si da reforma tributária, tá? Mas sim, talvez, por uma queda de arrecadação por alguma questão sazonal, por alguma questão de mercado, né? Por uma retração do mercado, que daí, consequentemente, se arrecadaria menos tributos, mas não necessariamente em razão do IPI e do imposto seletivo. Tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu dar um alô aqui para o Vadrese, para o Wallace. Sejam bem-vindos. Se você tiver alguma colocação, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, priorize colocar aqui, tem um ponto de interrogação, prioriza por gentileza colocar aqui, tá bom? Que depois fica mais fácil aí pra gente resgatar. Beleza, pessoal?
Então, esse daí foi o bate-papo aqui referente à repartição do FPM. Tá? Agora a gente vai entrar no ICMS, já fazendo um paralelo com o IBS. Então, o que a gente tem hoje, tá? Hoje nós temos uma repartição do ICMS. Tá? Mas a partir do momento que o IBS entrar definitivamente em operação, que vai ser em 2029, já vai haver aí também uma repartição do IBS. E essa repartição das receitas do IBS já está previsto no texto constitucional. Tá? Lembrando que o IBS é um imposto sobre bens e serviços, é um tributo novo, que ele não é simplesmente a junção do ICMS com o ISS, tá? Ele junta, assim, bem numa linguagem bem simples, ele está juntando o ISS e o ICMS, porém, está sendo acrescentado novas situações em que não eram alcançadas nem pelo ICMS e nem pelo ISS. Então, o potencial de arrecadação do IBS, ou de fatos geradores atingidos pelo IBS, é um potencial muito maior do que simplesmente a soma do IBS com o ISS. Tá? Se isso vai se refletir numa arrecadação maior ou menor, ainda a gente não sabe, tá? Porque a gente depende da regulamentação, de como vão ser as alíquotas, depende de uma série de situações, né? E eu estaria sendo leviano aqui, ou como eu fiz ali atrás, só fazendo um trabalho de futurologia, de uma imaginação que a gente não sabe exatamente, né, o que vai ocorrer, porque primeiro que a gente precisa aguardar a regulamentação, que está no Congresso Nacional, e segundo que a gente vai precisar observar também, mesmo pós-regulamentação, como que o mercado vai se comportar, tá? Para só daí a gente saber. Então, a título de repartição aqui do ICMS e do IBS, o ICMS é um tributo, é um imposto de competência estadual. Então, uma parte do valor arrecadado com ICMS, os estados distribuem aos seus municípios. Já o IBS, ele é um imposto de competência compartilhada. Compartilhada entre quem? Entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? E dentro do IBS, há ali dentro do IBS uma divisão. Tá? Dentro do IBS eu vou ter um IBS, uma perninha que é um IBS estadual, que é uma arrecadação do estado. E eu tenho uma outra perninha que é um IBS municipal, que é uma arrecadação municipal. Então, o que vai repartir para os municípios do IBS? A perna que é do IBS estadual, tá? Então, aquela receita de IBS estadual que fica com os estados, uma parte desse valor, tá? Uma parte desse valor, ele vai ser distribuído para os municípios. E qual que é, tanto de ICMS como de IBS, qual que é o fator comum, tá? No tocante à distribuição da receita. Em relação à distribuição da receita, o ponto comum entre ICMS e IBS é que daquela receita arrecadada pelos estados, tanto de ICMS como de IBS, 25% vai ser repassado aos municípios. Tá? Esse é o ponto comum. 25% vai ser repassado aos municípios. Lembrando que, a partir de 2029, as receitas com o ICMS, a tendência é que elas comecem a cair. Por quê? Porque, segundo a reforma tributária, de acordo com o texto da reforma tributária, da Emenda Constitucional 132, a partir de 2029, das alíquotas praticadas hoje pelo ICMS, a partir de 2029 elas começam a cair 10% ao ano até 2032. E daí a partir de 2033 zero, porque não vai existir mais o ICMS, tá bom? Para fatos geradores novos, tudo bem?
Então, o que acontece? Vai diminuir 10% ao ano. Então, se eu tenho um estado, só para a gente ficar no exemplo aqui, tá? E trabalhar didaticamente. Se eu tenho um estado que pratica a alíquota do ICMS a 20%, então ele vai estar lá 20% até 2028. Em 2029, essa alíquota não vai ser mais 20%, ela vai ser 18%. Tá? E depois, em 2030, vai ser 16%. 2031, 14%. 2032 vai ser 14%, não, perdão, 14%. E em 2032 a alíquota vai ser 12%. Tá? Então vocês observem que com o passar do tempo, a alíquota do ICMS vai fazendo o quê? Vai caindo. Por outro lado, o IBS, a partir de 2032, conforme vai passando o tempo, a alíquota do IBS vai subindo. É meio que para dar uma balanceada. Né? Enquanto um está caindo, o outro está subindo aqui. Tá? Só que, como eu falei, o IBS ele é um imposto onde a base tributável dele, os fatos geradores que vão gerar aí a obrigação tributária do IBS, é um conjunto de fatos geradores muito maior do que o do ICMS. Tá? Então, existe uma expectativa aí, talvez, de um possível aumento de arrecadação, mas a gente tem que aguardar aí. Tá? E aguardar aquilo que eu falei para vocês, como que o mercado vai se comportar, uma série de situações, só que tem outro ponto importante para se analisar, que a reforma tributária, ela está mudando algumas coisas, tá? E qual que é um ponto principal que pode impactar nesses cálculos? É a forma como é calculado, tá? Hoje o ICMS, ele tem um conceito de cálculo que a gente fala que o ICMS ele já está embutido, é um ICMS por dentro, é uma tributação por dentro. E o IBS, ele vem com uma outra lógica da tributação por fora, tá? Ou seja, para a gente ficar no exemplo didático mais uma vez. No ICMS, se você vai lá e paga R$1.000 e a alíquota do ICMS é 20%, então significa que teve R$200 de ICMS, certo? Então o produto mesmo foi quanto? O produto foi R$800, beleza? Você como cliente, você foi lá e pagou 1.000, dentro desses 1.000 tem R$200 de ICMS. Ou seja, o produto mesmo foi R$800. Agora no IBS, imaginando que fosse a mesma alíquota de 20%, ele é por fora, então ele vai aplicar sobre o preço do produto. Se o produto custa 800, 20% em cima de 800 é 160. Então, o contribuinte, ele vai... o contribuinte não, o cliente lá, quem está comprando, né, que na verdade é o contribuinte de fato, quem está comprando vai desembolsar 960 e não R$1.000. Então, né, a tendência é que os produtos, em razão da reforma tributária, dessa lógica da tributação por fora, é que ele diminua. Tá? Diminua um pouco o valor para o contribuinte de fato, tá bom? E voltando aqui então a gente tem esse cenário, tá? Esse cenário de mudança. Uma outra mudança também que pode impactar é em relação ao princípio do destino. Tá? A reforma tributária ele veio privilegiar o local que vai se considerar consumido um bem ou um serviço. E a lei complementar vai dizer para algumas situações onde que é considerado consumido aquele bem ou serviço. E isso pode mudar e dependendo da matriz econômica do município, isso pode trazer um grande benefício, como pode trazer um grande prejuízo, inclusive aqui na repartição daí do IBS. Tá? Então é uma questão de uma análise pontual de cada caso para cada município. Tá bom? E falando da repartição, então agora eu falei no início eu falei o que é que tem de igual na repartição entre ICMS e IBS, que é o fato de que do valor arrecadado com ICMS e o valor arrecadado com IBS, os estados vão distribuir 25% para os municípios. Tá? E qual que é a diferença, então? A diferença é
como que esses 25% vão ser distribuídos. Na regra atual do ICMS, nós temos que 65% desse valor que vai ser distribuído é conforme o valor adicionado, né? E o que é o valor adicionado? É aquilo que o município adicionou de valor ali no seu território. Então, por exemplo, tem comércios no município, esses comércios compraram R$1 milhão e essa compra de R$1 milhão, quando eles venderam por R$1,5 milhão. Então, qual que foi o valor adicionado? O valor adicionado, ou seja, que adicionou, que acrescentou na economia, foi um valor de R$500 mil. Então, esse R$500 mil daí vai comparar com os outros municípios e vai ver quem adicionou mais, vai receber mais. Quem adicionou menos, vai receber menos. Tá? Isso para o ICMS, tá bom? Só que daí ainda falta 35%. Desses 35%, né, dessa bolada que vai distribuir para os municípios, que os estados têm que distribuir para os municípios, desses 35%, pelo menos 10% tem que ser relacionado a indicadores de melhorias na educação. Isso foi trazido pela Emenda Constitucional 108 de 2020, e os estados teriam, a partir dessa emenda constitucional, 2 anos para definir os critérios de como seria essa metodologia para o cálculo da distribuição desses 10%. Então, é um mínimo de 10%. Tá? Então, os estados eles podem chegar, na verdade, até 35%, que é essa parte. Mas os estados que eu conheço, eles fizeram 10%. E os outros 25% da receita é conforme estipula a lei estadual. Tá? A lei estadual vai dizer como é que a lei estadual tem uma liberdade, no caso do ICMS, para repartição das receitas. Uma parte do que tem que ser repartido do ICMS, a Constituição ela deu uma certa liberdade para os estados de como gerir essa distribuição. Tá? Aí depende do que diz a lei estadual, a lei de cada estado. Já para o IBS, no IBS, os estados não terão essa autonomia. Tá? Porque, de acordo com o texto constitucional trazido pela reforma tributária da Emenda Constitucional 132, para o IBS, quando iniciar essa arrecadação do IBS, que os estados começarem a arrecadar o IBS, 25% vai passar para os municípios. Só que a Constituição já definiu, ó, desse dinheiro que o estado vai passar para os municípios, 80% tem que ser de acordo com a população. Então, ou seja, o município do estado que tiver maior população vai receber mais. Tá? O município do estado que tiver uma menor população vai receber menos. Então, de 80% de todo o IBS que o estado vai dividir, 80% vai ser de acordo com a população. Tá? Já 10% também vai ser aquela mesma regra do ICMS, conforme indicadores da educação. Aí o estado, através de sua lei, vai ter que dizer que indicador que é esse, tá? Como que faz, o que os municípios precisam atender para estar participando mais ou menos desses 10%. Tá? E a Emenda Constitucional 132, a reforma tributária, ela trouxe uma questão para a divisão do IBS, um assunto que é muito nítido dentro da reforma tributária, que é a preocupação com o meio ambiente, que inclusive virou até um princípio lá, né, praticamente, né? É lá o princípio do meio ambiente, tem que preservar. A tributação, quando a tributação for pensada, tem que ser pensada também imaginando o meio ambiente. Por isso, né, em razão disso, decidiu-se que na repartição do IBS, aquele dinheiro que vai ser mandado para os municípios, 5% vai ser com base em indicadores
de meio ambiente. E que indicadores que é esse? Não sei. Cada estado vai desenvolver a sua lei e vai dizer qual indicador que o município precisa cumprir para participar numa maior intensidade, ou se não atingir os indicadores, numa menor intensidade, da repartição desses 5%, tá? Que vai estar ligado aí a indicadores de meio ambiente a serem instituídos aí por lei estadual, tá bom? Então, no caso do IBS tem 80% conforme população, 10% indicadores de educação, 5% indicadores ambientais e tá faltando 5%. Os outros 5% em montantes iguais para os municípios, tá? Então, o que isso quer dizer? Que de tudo aquilo que vai repartir do IBS, 5% daquele bolo, daquela pizza, tá? 5% vai dividir igual para todos os municípios. Esse 5%, tanto o maior município quanto o menor município, desses 5% eles vão estar recebendo a mesma coisa. Tá? Então vamos imaginar que a gente tem um estado aí com 100 municípios, tá? E a arrecadação aí foi de, deixa eu ver aqui, 100, a arrecadação foi de 100 mil reais, né? E tem 100 municípios, a arrecadação não, os 5% representam 100 mil reais e tem 100 municípios, significa que cada município vai receber R$1.000 independente do porte, porque esse requisito que eu estou falando agora é um requisito de repartir montantes iguais para todos os municípios. Então, para o IBS, não haverá uma autonomia para o Estado definir quanto que ele quer repartir, diferente do ICMS, que tem um pedaço do ICMS que o Estado pode dizer lá como é que ele quer repartir. Para o IBS vai ser 80% conforme população, 10% indicadores de educação, 5% indicadores ambientais e os outros 5% conforme os últimos 5% de forma igual para todos os municípios do estado. Tudo bem? Então, fechei aqui o IBS e só reforçando e relembrando o ICMS. O ICMS, 65% conforme o valor adicionado, né? E esse valor adicionado, né, quando você estiver migrando para o IBS, ali a gente pode ter uma diferença, porque quando a gente considera valor adicionado no ICMS, não é o princípio do destino, é uma outra forma de você olhar para o tributo, tá? O ICMS ele é diferente do IBS. E o ICMS, então, 65% conforme o valor adicionado e 35%, né? E na verdade, daí pelo menos mais 10% conforme indicador de educação e 25% que o Estado ele tem uma autonomia ali para dizer como que ele vai fazer essa distribuição. Tá? Então, importante, né, para efeitos de pensar no futuro do município, na questão das receitas, como a gente falou aqui no início, para o IBS, é importante vocês terem em mente que algumas questões vão mudar, tá? E no caso da repartição do IBS, 80%, ou seja, o maior volume disparado do IBS que o Estado arrecadar, daquela parte que ele vai repartir com os municípios, a imensa maioria desses recursos vai ser conforme a população. Então, aqueles municípios pequenos, como do meu amigo Arley Orso, eu não vou lembrar o nome do município, mas acredito que é um município de em torno de uns 3 mil habitantes, né, lá na região de Chapecó, né, São Lourenço do Oeste, né, lá pela aquela região, acho que está mais perto de São Lourenço do que de Chapecó até, né, Arley? É um município pequeno, ele vai receber menos do que Chapecó, por exemplo, que é um município maior. Por quê? Porque estará relacionado à população. Por outro lado, não deixa de ser justo. Irati, obrigado, Arley, Irati. Por outro lado, não deixa de ser justo, porque imagina, se você for repartir igual a maior parte, olha lá, 2 mil habitantes. Se for repartir igual, imagina lá,
Irati, com 2 mil habitantes, vai receber 5 milhões de reais a título de transferência do IBS. Aí Chapecó, que tem 200 mil habitantes, vai receber os mesmos 5 milhões de reais. Né? Não faz sentido, né? Não faz muito sentido. Então, nessa parte, a emenda constitucional ela preservou essa questão da população. Então, onde tem mais gente, precisa-se de mais recursos. Só que daí a gente tem, para o efeito do IBS, só a gente fazendo a revisão, que 10% vão ser com base em indicadores da educação, 5% em indicadores ambientais, que daí a gente tem que aguardar essa lei. Alguns estados, no tocante aos indicadores da educação, vários estados já implementaram a sua legislação, inclusive Santa Catarina, de onde eu sou. Agora, referente à questão dos indicadores ambientais, isso ainda não tem, porque foi novo a reforma tributária de agora, e os estados ainda vão trabalhar essa regra aí, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida aí? Se vocês colocaram aqui no chat aqui, eu perdi, tá? Se vocês quiserem colocar aí agora aqui no chat, que daí eu consigo acompanhar, ou aqui na caixinha de resposta. Deixa eu ver aqui, tem uma câmerazinha. Um pessoal que pediu participar, talvez... quando a gente entra na live já aparece um botão de participar ou não, né? Às vezes a gente se engana se é para participar da live, mas aquele botãozinho daí é para participar ao vivo aqui via vídeo, né? Pessoal, tem alguma dúvida aí? Que aqui chegou o fim. O que eu tinha para passar para vocês sobre a repartição era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação... Não? Então, pessoal, vou convidar vocês, entrem aqui no Instagram depois aqui, tá? Vai ali umas 2 ou 3 postagens para baixo, a gente tem ali o nosso cronograma de agosto, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês para um curso de reforma tributária que a gente vai estar começando no YouTube, tá? Algumas aulas vão ser gratuitas ao vivo no YouTube. Então você pode assistir essas aulas ao vivo. Aí se você quiser ter acesso depois às aulas gravadas e aos materiais, aí você pode fazer a aquisição do curso. Ele está num valor quase que simbólico, bem baixo, R$ 299, tá? Você pode fazer a aquisição, e daí você vai ter o acesso às aulas gravadas e você vai ter o acesso também aos materiais que a gente vai disponibilizar. Agora, as primeiras aulas a gente vai fazer ao vivo no YouTube, você pode participar, tá? Mas o acesso às aulas gravadas e ao material, aí precisa fazer a aquisição do curso. Convido você a acessar ali www.escoladetributosmunicipais.com.br. Tem uma abinha cursos, procura lá para o curso de reforma tributária que tem a minha foto, tá? Que é esse curso que a gente vai estar fazendo aí as primeiras aulas ao vivo no YouTube, tá? Depois vai ser fechado e a gente vai estar trabalhando aí alguns conceitos iniciais, a reforma tributária com olhar só para a questão constitucional, que é o que a gente tem hoje positivado, tá? O restante é especulação. Então a gente vai trabalhar o que a gente tem positivado hoje. Então entra lá no site, dá uma olhadinha, vê qual que é a ementa desse curso e já faz aí sua inscrição, que a gente vai começar agora no meio do mês, tá bom? No meio do mês de agosto, tudo bem? E aqui no Instagram, uns 2 ou 3 posts para baixo, você vai encontrar o nosso cronograma de agosto, com as lives, as datas das lives. A gente vai ter uma aula mentoria exclusiva para quem é do Clube do Fisco, então vale a pena aí, você quer saber mais sobre o Clube do Fisco? Acesse também o site, né? Ou aqui no Instagram, se você for na bio, tem um link na bio, aí vai ter lá o link do Clube do Fisco e vai ter também o link desse curso da reforma tributária. Aí você já vai direto para essas páginas, tá bom? Se você não faz parte dos nossos grupos de WhatsApp e de Telegram, também o link está aqui na bio do Instagram. Só clicar ali e daí entrar tanto no grupo de WhatsApp quanto no grupo de Telegram e ser aí um dos primeiros aí a receber as informações, tá bom? Então, pessoal, era isso. Agradeço a presença de todos. A Kelly falando que chegou no final da live, mas pegou aqui pelo menos essa mensagem final, né? O Wagner, excelente explanação. Obrigado, Wagner. É um prazer conhecê-lo. O Carlos Augusto aqui, a Tati,
Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, tá? Continuem acompanhando a Escola de Tributos Municipais. E até uma próxima, pessoal. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.